Estamos de volta com mais uma peça do flashback mais importante da história do mangá de Shumatsu no Valkyrie, envolvendo Gonir, o deus criador, também os deuses primordiais sobreviventes da maior guerra dos céus e, claro, o jovem sonhador Velk, que no futuro seria Odin, o pai de todos. Com esse capítulo começamos finalmente a entender as motivações profundas do coração de Odin, um ser que antes parecia querer destruir tudo como um vilão caricato, mas que agora é uma vítima, ou talvez só mais uma engrenagem de um ciclo de terror primordial. É o que veremos hoje, então já senta na sua cadeira, pega o seu almoço e vem comigo para análise do capítulo 113 de Shumatsu no Valkyrie, Armando a Armadilha, aqui no canal do Shikstein. Bom, o capítulo começa com um time skip dos eventos do capítulo passado. Agora o aprendiz de Gonir, o Feldis, está bem velho e fraco e conversa com o nosso pico-útil Velk, o agradecendo por sempre trazer bebida para ele, então entregando ao Velk um amuleto chamado de Gungnir, que é o amuleto de proteção que o Gonir entregou para ele na última vez que eles se encontraram antes do Gonir fugir da prisão. Para quem não ligou as pontas, Gungnir é também o nome da lança do Odin nos tempos atuais do mangá, a lança, a arma que ele tá usando para lutar contra o Sakata Kintoki. Agora, se a lança do Odin é de fato o amuleto, se são o mesmo item que por algum motivo se transformou de um amuleto para uma lança, ou se a arma atual do Odin tem esse nome apenas como uma homenagem ao amuleto e ao Feldis, a gente provavelmente vai descobrir com os próximos capítulos, até porque, como eu vou comentar, esse amuleto aí vai ser muito importante no próximo capítulo, pois como o Gonir diz, ele é um amuleto de proteção, mas a gente fala disso já já. Depois disso, vemos Feldis falando com o seu sucessor, o Saga, e é nos explicado por que o Feldis estava tão velho e fraco assim no último capítulo. O Jotunspell é o causador disso, que é aquele artefato que o Gonir criou para manter a vila oculta dos deuses primordiais sobreviventes. Ele precisa que alguém sacrifique a sua energia vital para que ele se mantenha daquele jeito, ocultando a vila. E no caso, era justamente para manter a vila de Gonir oculta que o Feldis estava tão fraco e velho desse jeito. Então tá aí, tá respondida a pergunta de por que o Feldis, mesmo sendo um deus, estava tão velho assim. Feldis então explica para a Saga os encantamentos para liberar a Jotunspell, no qual vemos Velk ouvindo enquanto chora, e depois ele comenta com Saga sobre a vontade de Gonir e o seu único arrependimento em vida, que é não ter passado a história real dos primordiais para frente. Como saberemos, e eu expliquei no vídeo anterior de análise, o Gonir fez o seu livro de Gonir para deixar as informações do que aconteceu no Crepúsculo dos Deuses Ragnarok, na Yggdrasil e etc, Mas esse livro se encontra atualmente desaparecido, ele foi queimado pelos deuses, mas ele, graças à magia do Gonir, ele meio que passou o conteúdo dele para um livro ali aleatório de alguma biblioteca do Valhalla. E no momento atual do flashback, somente, o Feldis e o povo de Gonir sabem da informação dos primordiais, da Yggdrasil, do Crepúsculo dos Deuses. Além de, claro, também os deuses primordiais sobreviventes também saberem dessa informação. Mas só essas duas vertentes sabem. O livro, por enquanto, a gente ainda não sabe onde tá. Como eles têm que se manter ocultos, o Feldis nunca pôde contar para o resto do mundo sobre a verdade da história do Gonir. O engraçado aqui é o ponto de vista do Feldis sobre isso, diferente do Gonir. Enquanto o Gonir via como o correto buscar a verdade independente das consequências disso, o Feldis já diz que vê de um ponto de vista mais emocional e fraterno. Ele prefere não contar a verdade se essa verdade vai proteger as pessoas que ele gosta e considera gentis, no caso a nova geração, com ele citando o Saga e especialmente o Velk. Se você for parar pra ver, a vontade do Feldis está mais próxima com a dos primordiais, de preferir manter uma mentira, ou melhor, não falar a verdade, do que a do Gonir, de buscar revelar a verdade por ela ser a verdade, independente de qual julgamento que ela tenha. A única diferença, claro, é que o Feldis não é maquiavélico que nem os deuses primordiais sobreviventes, que vão querer ali matar e chacinar qualquer um, ou ali limpar a mente das pessoas pra manter uma mentira. Já o Velk parece ser uma mistura do Feldis e do Gonir. Como ele é uma criança, ainda muito jovem, pode-se dizer que ele herda parte da vontade do Gonir por querer espalhar a verdade pro mundo, e parte da verdade do Feldis por querer proteger os seus entes queridos. Mas no final eu vejo ele mais agindo unicamente para salvar o Feldis, que é quem ele ama, do que propriamente herdando a vontade de um ou de outro. Ao menos até agora, o Velk parece ser bem mais uma vítima de todas essas filosofias e desses pontos de vista que se originaram desde lá atrás, no Ragnarok Crepúsculo dos Deuses, do que de fato um jogador ali, com uma filosofia própria, que nem é o Feldis, o Gonir e os deuses primordiais. E falando nele,
vemos então Velk saindo da vila de Gonir ao atual encantamento que ele ouviu o Feld explicar para o Saga, e finalmente vê que a vila estava escondida por uma ilusão que a ocultava na natureza por uma grande pedra. Velk então anda pelo mundo até se encontrar em uma cidade de deuses, que alguns me apontaram poder ser a mesma cidade da qual o Beelzebub vive e faz as suas pesquisas após matar o Lúcifer lá no seu flashback, e não vou mentir, até que parece mesmo. O Velk então vai conversar com o deus hipopótamo bêbado muito engraçado e pergunta a ele sobre os deuses primordiais, sendo zoado por causa dessa pergunta. Depois ele pergunta para outros deuses, com todos dizendo que ele deveria estudar mais ou parar de falar sobre contos de criança. Então que o Velk percebe que a história que ele conhece, né, dos deuses primordiais, da Guerra do Ragnarok, do Crepúsculo dos Deuses, da Yggdrasil, tudo isso foi apagado e substituído por uma mentira de que os deuses primordiais morreram e qualquer vestígio deles hoje é uma história de muito, mas muito tempo atrás. E é bizarro parar pra pensar nisso, no tempo que esses flashbacks tem, né? Eu diria que o flashback do Odin, com esse capítulo em específico, né, já é um dos mais antigos dentre todos os flashbacks do mangá. E já nesse flashback muito antigo, a gente vê que o Crepúsculo dos Deuses é uma parada muito, mas muito antiga. Ou seja, o Crepúsculo dos Deuses realmente foi há éons atrás, há tempos incontáveis, até mesmo para deuses quase mortais. O que é bizarro de se pensar e só me dá mais vontade ainda de fazer uma linha do tempo atualizada de Shumatsu, que eu quero sim fazer. Eu tô só esperando esse flashback do Velk acabar e talvez o flashback do Sakata acabar também. Com isso vemos Velk sendo observado numa sala escura e ele voltando para a vila de Gonir, feliz por poder libertar a sua vila. Afinal, né, se os deuses primordiais não existem mais, então eles podem sair daquele lugar e contar a verdade para o mundo. Até que o domo da vila começa a rachar e Velk é atravessado cruelmente, empalado por um golpe surpresa. Uma cena brutal do Velk sendo covardemente atacado por ninguém mais, ninguém menos que os deuses primordiais. Mais especificamente esses três aí, do qual infelizmente o capítulo ainda não disse o nome deles. E com isso muitas perguntas ficam. Será que no capítulo que vem finalmente o mangá vai dizer o nome desses personagens? Se não, por que o mangá não diz? Por que não revelar o nome deles? Quem são eles? De que mitologia eles são? E claro, as perguntas envolvendo o futuro do mangá também ficam. Aparentemente somente esses três sobreviveram, então deuses como a própria Eirin, né, que era a esposa do Gonir, por exemplo, aparentemente não estão mais vivos. Então se isso é verdade, como que Sakata Kintoki tem a runa, né, da Eirin e do Gonir, sendo aparentemente um descendente desses dois? E como Velk vai sobreviver a esse ferimento brutal feito pelos deuses? Bom, a minha resposta para essas perguntas, e aqui terminamos, né, o capítulo para começar a teorizar o futuro dos próximos capítulos, é que Velk sobreviverá graças a Gungnir, que é o amuleto de proteção e boa sorte que o Feldes deu para ele. Até porque o Velk mais velho, que vai sobreviver e encontrar a grana e se tornar eventualmente o Odin, não tem esse amuleto. Então meu chute é que graças a esse amuleto, Velk vai conseguir sobreviver, fugir e se esconder dos primordiais, e eventualmente achar o livro de Gonir, para conseguir encontrar a Gran e massacrar os deuses primordiais. Esse é o meu chute principal. E quanto a Eirin, acho muito estranho ela ter sido escanteada do nada na história. Minha teoria é que ela eventualmente viu os erros que ela e os outros deuses primordiais fizeram, e a injustiça que ela causou ao Gonir, que é o seu marido, né, esposo ali, então decidiu recompensá-lo de alguma forma. Vale lembrar que no último capítulo a Eirin meio que já estava indo contra a decisão dos deuses primordiais, né, ou ao menos estava sendo a mais relutante dentre todos os deuses, então isso pode acabar se transformando em alguma traição, né, entre aspas, dela. E aí eu vejo ou ela fingindo a morte dela para poder fugir, se isolar e criar ela mesma uma espécie de nova vila, da onde vai surgir, né, o sangue do Sakata Kintoki, ou então veremos ela surgir ali no massacre do povo de Gonir para salvar o Velk. Eu particularmente vejo a primeira opção, mas a segunda também me é possível, porque, cara, essa mulher precisa de uma redenção aos olhos do leitor. Muito esquisito ela meio que traiu Gonir, né, então sumir da história morrendo off-screen, morrendo fora de tela, né, eu acho bem suspeito isso daí. Enfim, com isso terminamos a análise do capítulo, que foi bem curto, né, com os três deuses primordiais avançando e mais um cliffhanger para a continuação do flashback do Odin, que se torna agora oficialmente o flashback mais longo em número de capítulos. Afinal, teremos a continuação desse flashback também no mês que vem. Foi um capítulo bem curtinho, né, que fez assim também um vídeo bem curtinho e que só continuou o que a gente viu do capítulo anterior. E honestamente, tendo também um conteúdo bem simples. Eu não desgostei do capítulo, mas esse capítulo como um todo foi feito para criar uma construção pro ápice do flashback, que vai ser o próximo. Então é meio sem graça o mangá ficar meio que provocando a gente de mostrar esse massacre que a gente sabe que vai acontecer por não um, mas 2 meses inteiros. Então eu entendo quem se sentir frustrado com os acontecimentos e o conteúdo bem
bem embaixo desse capítulo. De qualquer forma, eu tô gostando bastante de como o flashback tá indo e suas mensagens e filosofias de Gonir, de Feldes, dos deuses primordiais e do Velk ali no meio, sendo uma vítima de tudo isso, que eventualmente vai acabar meio que se tornando esse grande vilão, né, com um coração maligno, né, dito pelo mangá, né, com intenções ocultas no seu coração, transformando ele assim numa grande vítima dessas coalizões de filosofias que gerou basicamente o maior terrorista dos céus. Pra quem tiver curioso, não temos como cravar exatamente o número de páginas que o próximo capítulo de Shumatsu vai ter, pois o próximo volume, né, que é o volume 27, só lança dia 20 de março. Então temos os capítulos de janeiro e fevereiro para fechar esse volume antes de ele ser completo e poder ser publicado no dia 20 de março. Mas provavelmente o capítulo que vai fechar esse volume vai ser o do mês que vem, que atualmente, somando as páginas do capítulo 110 ao 113, dão 119 páginas, o que faria esse próximo capítulo 114, o do mês que vem, né, do mês de janeiro, se tivesse que completar essa cota, né, para fechar o volume, ter em torno então de 61 páginas, mais ou menos por aí. Então esperem um próximo capítulo frenético com a conclusão do flashback do Odin, várias revelações e segredos e talvez, quem sabe, o retorno ao combate de Odin versus Sakata Kintoki no Ragnarok. E com isso chegamos ao último capítulo do ano. Agradeço a todos vocês que me acompanharam nessa jornada anual com o Shumatsu e espero que você tenha gostado de algum vídeo que eu tenha feito desde janeiro até dezembro e que eu tenha te ajudado a ficar feliz, empolgado ou até frustrado, né, por que não, com o conteúdo aqui do canal, e que eu espero que eu tenha feito você ter gostado ainda mais desse mangá muito massa que é Shumatsu no Valkyrie. Mas é isso, obrigado pela sua presença até aqui e conto com você para seguir comigo e com o Shumatsu no Valkyrie em 2026 também. Como sempre, agradecimento aos boosters do server do Discord, Falha, Olavo, Gegel, Lins, Halfboy, Stacklin, Só Apenas um John e Vene, e aos membros General de Guerra, João VRK, Alex Grindel, Ariel, Ultimate Dimensions, Isadora, Dotto, Darkzin, Vitor Emanuel, Omni e Francisco Wagner por apoiarem diretamente o canal. Meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.